Podcast é um tipo de produção de conteúdo, mas tem muitos outros, né? Sim. Atualmente, o nosso cenário atual é de 1000 meios de produzir conteúdo, né? Tanto nas diversas plataformas, quanto pensando em formatos dentro dessas plataformas. Conta um pouquinho o que você tem feito hoje na sua produção de conteúdo. É principalmente para YouTube e para Instagram, esses são seus focos? A gente está mudando, inclusive, isso faz parte do planejamento de 2023. A gente tem as redes que são prioritárias, as mais importantes. É claro que eu tenho uma base muito grande no Instagram, que acho que foi onde tudo começou. Outro dia eu falei isso, eu não acreditei. Eu posto todos os dias desde 2016. Gente, é uma loucura isso, né? Inclusive de fim de semana. Inclusive de final de semana. Tem coisas que são de gaveta, porque é um Instagram de conteúdo de arquitetura e de decoração. Então tem as notícias frias e tem as notícias quentes, tem os virais, enfim, tem toda uma programação. Então, às vezes, não sou eu que estou postando, a gente faz algumas programações de post, mas sim, postamos todo dia. E eu acredito que quando esse podcast for ao ar, quando vocês estiverem ouvindo, a gente já tenha batido 1 milhão, porque a gente está assim Com certeza, eu olhei porta ontem, tava 996 mil. E aconteceu uma coisa hoje, a gente está gravando com um pouco de antecedência, aconteceu uma coisa hoje que foi absurda, que essas coisas a gente não espera muito, mas viralizou um post e aí é isso, aí acontece aquelas coisas absurdas de números, em menos de 24 horas tinha 1 milhão de visualizações, o Reels. Uau. Mas não acontece sempre, é tipo, de vez em quando. Mas é isso, então acho que tem essas prioritárias que hoje são o Instagram, o YouTube e pra gente hoje em dia, apesar de o número de seguidores ser menor, é muito importante o LinkedIn e o Pinterest, foram duas plataformas que a gente investiu no ano passado. Porque assim, cada plataforma tem uma comunidade diferente, as comunidades elas transitam entre uma rede e outra, mas assim, se você está conversando com o LinkedIn, é um tom de voz, é um conteúdo e algumas pessoas estão navegando mais ali do que em outros lugares e isso funciona para todos. Então, essa ilusão de você achar que, eu vou conseguir arrastar toda a minha base de uma plataforma para outra, tem muito seguidor no Instagram, vou ter muito seguidor no YouTube, na verdade, ela não é verdade, né? E um planejamento para 2023 é a gente colocar um pouco mais força no TikTok pela linguagem, porque tá muito divertido, eu tô me divertindo de fazer TikTok, não é dancinha, mas é produzir um conteúdo com cara mais de TikTok, com uma cara daquela plataforma e produzir também um conteúdo proprietário, produzir conteúdo pro TikTok, porque às vezes a gente replica o mesmo conteúdo em plataformas diferentes. E pela entrega também que a plataforma tá fazendo, né? Tem eu falei sobre essa coisa de arrastar uma comunidade para outra, tem uma coisa um número que é engraçado de observar. Quando eu posto um vídeo no YouTube, eu faço um arrasta aqui, né? Saiu vídeo novo lá no YouTube e no Instagram. Então, arrasta aqui e vai direto lá pro vídeo. E lá no YouTube eu consigo ver da onde as pessoas vieram, as pessoas que assistiram, da onde elas vieram. E quando eu olho o número total, só 4%, às vezes 5% das visualizações vieram do Instagram. O resto é tudo de pessoas que estão no YouTube. Então, você precisa falar com aquelas pessoas, você precisa estar diariamente lá, saber usar as ferramentas. E eu acho que uma coisa muito legal é que parece que você está fazendo a mesma coisa em todos, mas na verdade não, porque as linguagens são diferentes, os públicos são diferentes, em alguns você consegue... Eu gosto muito do YouTube porque eu consigo ir muito a fundo, então eu consigo fazer um tour dentro de um apartamento, mostrando ambiente por ambiente, e é um pouco mais... mais profundo o tema, né? E uma coisa que eu não consigo fazer no Instagram, por exemplo, que é uma coisa mais... Hoje em dia, mais reels, né? Então, a gente está diminuindo cada vez mais a duração dos vídeos. Então, é uma notícia muito mais mastigada e também muito mais superficial, né? Tá, e eu tenho duas perguntas. Como é que tu se descobriu comunicador? E também como é que tu equilibra essa tua rotina, né? De comunicador, arquiteto, como é que isso rola, assim? Porque é muita coisa, né? Bom, tem uma equipe, né? Lógico, hoje a gente tem uma equipe de comunicação dentro da Todos Arquitetura. Beijos, Amanda. Beijos, Se você estiver Amanda, ouvindo. Luísa. Enfim, tem uma galera, né, que está trabalhando.
Antigamente, e acho que muitos escritórios de arquitetura passam por isso, é achar que, preciso de alguém que cuide de rede social. E aí teve um momento ali, né, logo no começo do Decora, que eu percebi que, bom, não é sobre rede social, né? Eu preciso criar um núcleo de comunicação. Então, hoje em dia, a gente está criando um núcleo de comunicação. Esse núcleo de comunicação, inclusive, está evoluindo para uma coisa que a gente vai chamar de Academia Todos, que é mais do que só fazer rede social, a gente pode falar disso depois. Então, primeiro tem isso. Meu primeiro emprego como arquiteto, na verdade, foi professor. Eu comecei minha carreira dando aula. Então, eu sou professor. E toda vez que eu vou fazer alguma coisa, fazer um stories, alguma coisa, eu acho que sempre tem um professorzão lá no fundo, sabe? Tipo, essa informação tá correta? Você já checou essa informação? As pessoas estão aprendendo alguma coisa com isso? Isso pode ser inspirador de alguma maneira? Então, acho que eu tenho um pouco essa característica de ensinar. Quando você ensina, você aprende coisa pra caramba, né? Porque primeiro que você tem que pesquisar para não falar besteira. E segundo que as pessoas perguntam coisas que eu não sei, óbvio que tem muita coisa que eu não sei. Então, eu tô sempre pesquisando. Então, eu olho as redes sociais enfim, a comunicação, essa parte de comunicação do escritório como isso, assim, como uma coisa que está muito mais ligada à educação do que à rede social, né? Uhum. E isso faz o que eu falei dos posts. Eu acho que isso aí deve estar rolando ali desde 2016, assim, que eu falei, não, isso aqui é um negócio. E quando eu saí do Decora, foi muito louco, porque eu saí do Decora porque começou a pandemia, né? E aí o programa acabou, ele não era mais presencial, e aí a gente discutiu, falei, bom, acho que talvez seja a hora também, já tinha feito 5 anos, 150 episódios, escrito um livro, então eu falei, bom, acho que talvez, eu não queria, mas foi muito difícil de tomar essa decisão, aliás, mas acho que eu vou sair. E eu falei, acho que a coisa agora vai tranquilizar. E aí que o negócio virou uma loucura, porque daí eu tinha tempo de fazer as coisas, né? De fazer os vídeos, atender as marcas, fazer as viagens, depois quando voltaram, né? As palestras, os eventos, e fazer trabalhos mais profundos com as marcas também, que não são só publicidades, mas hoje em dia, assim, com a Porto Belo, eu trabalho com marcas que estão todos os dias comigo, não é que eu faço um trabalho, né? Então, tem muito a ver com o meu dia a dia. Então, muitas vezes eu estou produzindo conteúdo, mas na verdade eu estou trabalhando, né? Então, as coisas se misturam. O Instagram você enxerga como um canal de aquisição de clientes para o escritório, de projetos? Porque eu achei interessante isso que você falou, de ver ele como educação. Tem também esse caráter de retroalimentar o escritório? Todos são, eu acho, né? Todo para um escritório de arquitetura, qualquer rede social que você tiver, eu acho que você tem que pensar nisso, né? Tipo, eu tenho que reverter isso de alguma maneira. E vai reverter se você conseguir usar da maneira correta. Porque eu acho que a diferença entre as redes sociais hoje em dia e o que era antigamente um portfólio num site é que as pessoas, elas não estão escolhendo hoje em dia um escritório de arquitetura só pelo portfólio. É uma convivência. Você vai ficar ali com o cliente que às vezes vai virar um amigo, você vai entrar na vida privada dele, abrir as gavetas de cueca, de calcinha, você vai saber tudo sobre a vida do cara. Então, a pessoa está olhando a sua rede social também como um critério assim, é essa pessoa com que eu quero conviver, que eu quero abrir minha intimidade, que eu quero contar os meus sonhos, né, que eu quero... Então, e acho que os stories, né, esses bastidores que as redes sociais elas permitiram, que hoje são mais importantes do que o feed, né? Tanto que existe o termo do stories foi pro feed, né? Não tem, às vezes as pessoas postam isso, porque é tão importante que foi pro feed. Então, o stories é muito importante. E esse bastidor, hoje em dia, ele é muito importante para esse possível cliente contratar você, porque ele sabe como você trata a sua equipe, como você desenvolve seus projetos, como você seleciona problemas, como você é no dia a dia. Rola uma identificação, assim. Total, acho que tem que rolar uma identificação. Uma pergunta muito comum que estudantes, assim, às vezes pessoas mais novas fazem nunca teve aquele cliente que chegava até você e pediu coisas absurdas que não tem nada a ver com o seu trabalho? Na verdade, isso não acontece muito, porque é sobre afinidade, né? Então, quem chega até você, tipo, fala, nossa, esse cara pensa mais ou menos como eu, vou entrar em contato com ele. E você acha importante se posicionar também em assuntos sociais, nas suas redes, para também rolar esse tipo de afinidade? Eu acho que é super importante. Eu acho que, assim, chega um momento que realmente você sofre, você
Você sofre não, você causa uma influência muito grande sobre as pessoas, né? Tipo, ser influenciador tem uma responsabilidade social muito grande. A gente já conversou sobre isso, né? E eu acho que a gente não pode simplesmente pular, ignorar essa influência, né? Ser influenciador também traz responsabilidades. Ter muitos seguidores também traz essas responsabilidades. Mas eu sei qual é a minha praia. Eu falo muito bem e eu tenho autoridade para falar sobre decoração e arquitetura. Eu não tenho autoridade para falar sobre política, porque eu não sou um cara que estuda política, por exemplo. Mas não significa que eu não possa me posicionar, né? E eu acho que, assim, pelo tudo que a gente tem passado no nosso país, eu acho que a gente tem algumas situações políticas que a gente precisa se posicionar, porque não é só sobre uma questão política, é uma questão ética, né? Então, assim, eu me sinto na obrigação algumas vezes, em alguns momentos, mas eu sei que quem tá entrando lá não tá entrando para ver isso. E tem muita gente falando melhor que eu. Então, de vez em quando eu falo, gente, ó, só pra vocês não esquecerem, eu penso assim, eu gosto disso. Assim como eu faço com a minha vida privada, com comida, que eu amo postar comida. Eu já falei, se deixar o meu Instagram, vira um Instagram de culinária. Porque Vegetarianismo, eu tô adorando. eu amo, e as pessoas amam, e tem, tipo, um engajamento super alto. É uma loucura. Eu engajo só quando é comida. Decoração não aguento mais. Viu, equipe? Mais comida, mais receitas. Não, eu amo, porque eu também sou vegetariana, então adoro ver o seu prato ali, as composições que você faz. Foi muito, essa coisa do vegetarianismo foi muito engraçado, porque quando eu comecei a postar, a pergunta que as pessoas mais faziam mas o que você come, né? Pois é, me fazem muito essa pergunta. E aí o também. post que eu sempre posto o prato, escrevo assim, o que o vegetariano come. Uhum. E a gente come bem pra caramba, né? Eu como muito melhor hoje do que quanto carne, mas não vamos falar de vegetarianismo aqui, vamos falar de arquitetura. Tá. Você contou que posta todos os dias desde 2016. Você acha que todo profissional de arquitetura hoje, arquiteto ou designer de interiores, precisa estar pelo menos em alguma rede social e postando com essa frequência? Então, eu acho que nem todo escritório de arquitetura é um criador de conteúdo. Essa que é a diferença. Eu não sou só um escritório de arquitetura, né? Tipo, eu sou um criador de conteúdo. Tanto que eu faço uma coisa que eu não indico para nenhum escritório de arquitetura, que é ter 2 Instagrams, né? Tem o Maurício Arruda e tem o Todos Arquitetura. Tem o Instagram da Todos. O Instagram da Todos, ele de fato é um Instagram mais de portfólio. E foi assim, foi uma coisa meio natural. Eu não posso nem deixar de ter o Todos Arquitetura e nem deixar de ter o Maurício Arruda. Mas não indico isso para nenhum escritório de arquitetura, né? Então, mas é isso. O meu Instagram, ele não fala só com potenciais clientes, mas ele também fala muito com o consumidor final, com o cara que não vai me contratar, mas quer dicas, ideias, informações práticas que vão ajudar ele a reformar ou decorar. Tipo, isso é o que são as minhas redes sociais, Maurício. E o da Todos não. O da Todos ele tem um caráter mais de portfólio e a gente acaba não fazendo muito bastidor, porque o bastidor tá no meu Instagram, né? Enfim, como que é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço. Tá, e o que você recomendaria para um escritório de arquitetura hoje, que tá abrindo agora, ou que já existe, mas ainda não tem uma presença no Instagram? Não, você precisa ter uma presença. Assim, se você não tivesse nenhuma rede social, eu falaria assim, não comece pelo Instagram. Tipo, desculpa o Instagram, mas comece pelo TikTok. Porque o Instagram hoje é uma rede mais velha, vamos chamar assim, né? É uma rede que a nossa mãe já tá no Instagram. Tá acontecendo mais ou menos aquilo que aconteceu com o Facebook. Por mais que a rede se reinvente, hoje ela tem mais restrições de distribuição de conteúdo. Então, a oportunidade de você crescer dentro do TikTok é muito maior. É uma rede que eu vejo muito mais futuro. Por isso que a gente tá falando, putz, vamos produzir mais conteúdo para TikTok, porque é muito legal o retorno que a gente tem lá, né? Tipo, a gente já viralizou várias vezes no TikTok fazendo pouca força. Então, se a gente fizer força, a gente vai falar com muito mais pessoas. E a tendência é ela também amadurecer, então ter mais potenciais clientes nela. Enfim, eu acho que é uma rede super, super inteligente também. Ela é uma rede muito moderna, assim, ela tem muito mais recursos. Então eu diria isso. Não necessariamente você precisa estar como um criador de conteúdo, mas pensando nisso, tipo, a rede social ela não é um lugar hoje em dia para você postar projeto pronto. Não é só portfólio. É mostrar a sua metodologia de criação, de gestão de escritório, como você soluciona problemas. É muito mais sobre o dia a dia e de preferência que isso tenha uma embalagem humana, tipo, pessoal, porque quem está por trás
do Arc Trends Podcast, né? Por isso que você está aqui vocês duas estão dando as caras, né? Quem está por trás da Todos Arquitetura, quem está por trás do escritório tal, não é né? Tem pessoas ali, então é também sobre pessoas, né? Não é... Acho que é importante os escritórios terem, mas não é sobre portfólio, é sobre como vocês lidam com um escritório. E quanto mais pessoal for, quanto mais humanizado for, maior é o engajamento. Porque aí as pessoas se veem nas situações, nos erros, nas soluções, em tudo isso.